Muito bem, meus caros. Boa noite, diretamente aqui de Portugal. Não é só na boa que a gente troca uma ideia aqui no canal sobre o Corinthians, na derrota, na vitória. Vamos falar de Corinthians e falaremos desta derrota para o São Paulo em Brasília, 3-1 no clássico que poderia marcar o Corinthians saindo da zona de rebaixamento, o que não aconteceu e que fica marcado, obviamente, pelas expulsões do lado corintiano. O Corinthians terminou o jogo com 9 jogadores em campo. Aliás, passou muito tempo, boa parte desde a segunda etapa, com 9 jogadores em campo, e o São Paulo terminou com 11. A gente vai falar aqui das expulsões, obviamente, dos critérios de arbitragem em outros lances. Entretanto, faremos a nossa análise tática e também individual dos jogadores do Corinthians, tá? Mas antes de entrar em qualquer coisa, dá para dizer que a minha impressão geral do jogo é que o Corinthians perdeu para o São Paulo muito mais pelos próprios erros nos lances das expulsões, talvez por um critério diferente da arbitragem, do que propriamente para um São Paulo que fez um grande jogo. Isso não aconteceu. Aliás, o São Paulo tem time hoje, com todo respeito ao torcedor do São Paulo, para jogar mais futebol, né? Individualmente, o São Paulo é uma boa equipe, tem nomes interessantes. E o São Paulo, num primeiro tempo, foi muito pobre e num segundo tempo acabou matando o jogo muito por conta da vantagem numérica, porque jogando contra a 9 poderia ter finalizado a coisa antes, né? Poderia ter matado o jogo antes. E eu acho que o São Paulo tem vários problemas. Não vou discutir aqui taticamente o São Paulo, mas o São Paulo tem vários problemas na construção de jogo, na organização de trás para frente como time, né? É um time que às vezes vive de uma bola longa para o Careri receber, parar, girar e acionar os companheiros que chegam de trás, e que vive também de lampejos do Lucas Moura, né? Que é um jogador muito diferente, tecnicamente falando, mas é pouco para o São Paulo. O São Paulo tem um bom time. E eu acho que o Corinthians hoje fica com aquele gosto, né? O torcedor fica com o gosto de que se o Corinthians tivesse errado menos e tivesse se concentrado mais em alguns lances que geraram basicamente as expulsões, o Corinthians poderia ter conquistado pelo menos um ponto nessa partida, e acho que poderia até ter sonhado com a vitória, né? Lembremos que o mando de campo era do São Paulo, o jogo foi em Brasília e tal, porque o Morumbi não poderia receber. Mesmo assim, o Corinthians poderia ter saído com um resultado melhor. Fico com a sensação de que foi um jogo que escapou pelas mãos por conta dos próprios erros, né? Vamos falar desde o início, mas antes, like de vocês. Sei que não está sendo uma noite tão fácil, mas deixem o like para me dar moral, se inscrevam no canal e quero os comentários de vocês sobre tudo que eu vou falar por aqui e também sobre o jogo em geral. Vamos lá. O Ramon Dias colocou em campo um time que a gente já esperava com 3 volantes, né? O Hugo no gol, o Fagner pela direita, a dupla de zaga André Ramalho e o Kaká, o Matheus Bidu na esquerda. Meio campo, os 3 volantes, o Martinez, o Charles e também o Bidon, o Garro mais centralizado como único armador da equipe, e lá na frente Romero e o Yuri Alberto. Por que ele entra com 3 volantes? Porque é um time que ainda não se garante para entrar com 2 meias, né? Ele precisa se proteger lá atrás para correr menos riscos. É um time moldado, lembremos, com 3 zagueiros, e para correr menos risco fazia isso, e agora passou para 3 volantes exatamente para ter o controle maior do meio campo. Só que no primeiro tempo, os erros de passe pautaram as duas equipes. O São Paulo com muita dificuldade na saída de jogo, o Corinthians conseguindo pressionar de forma organizada a saída e o processo inicial de construção do São Paulo, só que o Corinthians, quando recuperava a bola, errava muito passe, né? E quando você tem 3 jogadores no meio campo e com qualidade, que é o caso principalmente do Bidon, do Charles e do Garro, né? O Martinez tem alguma dificuldade no passe, né? Ele é muito bom em recuperar a bola, mas ele erra muitas vezes ainda, e tem que errar menos, exatamente porque muitas vezes é o princípio de arranque do jogo do Corinthians. Ele recupera e tem que acertar o passe. Talvez fazer o mais simples, né? Mas quando você tem esses jogadores no meio campo, o Corinthians precisa controlar mais o jogo no meio campo. O Corinthians hoje, se tivesse mais cabeça, errasse menos passes, no primeiro tempo, tinha ficado ainda mais com a bola e tinha conseguido agredir melhor o São Paulo. O São Paulo entrou inseguro no primeiro tempo, inquieto, errando muita coisa,
e vivendo aí de bolas longas, como eu falei, no Calheri e no Lucas Moura. Por isso que eu digo, é um time que tem a capacidade de fazer mais do que isso. Olhando individualmente na primeira etapa, o Corinthians tomou muitos cartões amarelos, exatamente porque errava muitos passes e aí para correr atrás acabava cometendo faltas desnecessárias. E teve, para mim, as melhores chances ali do primeiro tempo, especialmente uma bola roubada que o Garro ficou frente a frente no gol e poderia ter cortado o jogador do São Paulo para bater com a perna esquerda, que é a boa. Ele acabou chutando e foi o zagueiro do São Paulo que cortou, né? Mas o Corinthians, no primeiro tempo, até a expulsão, para mim, estava melhor no jogo, né? E o mais engraçado é que essa falta de controle não condiz quando você tem Breno Bidon em campo, né? Jogador muito elegante. O Corinthians precisa blindá-lo, moldá-lo, porque ele tem condições de ser titular do Corinthians pelos próximos anos aí. É um jogador de muita técnica, qualidade, drible curto, enfim, consegue se virar em espaços, tem percepção e é muito difícil você jogar na posição que ele joga, porque é o jogador que mais recebe ataque, né, dos adversários e uma pressão ao portador. E ele consegue realmente se virar muito bem com a cabeça erguida. Eu gosto muito do Breno Bidon. Mas eu acho que faltou de todo mundo desse meio campo nessa parte de controle. E o São Paulo, por sua vez, alçando bolas na área, tentando achar o Calheri, nem indo para a linha de fundo, não conseguia triangular uma jogada para chegar na linha de fundo com os seus laterais, jogava a bola depois de 2, 3 passos após passar para o campo do Corinthians, já na área, ou pela direita ou pela esquerda. E aí, cara, no primeiro tempo, que ficou marcado por erros de passe, erros de controle das duas equipes, sai o lance capital no finalzinho, né? O Fagner já tinha cartão amarelo, o Calheri recebe pela direita, e aí é muito interessante porque dois jogadores do Corinthians não conseguem tirar a bola do Calheri. O Calheri tem qualidade, é verdade, mas a partir do momento que ele entra na área, ele já entra meio desequilibrado. Ele não entra em condições de fazer o gol. Não tinha necessidade do Fagner dar o bote ali. Ali era só tentar controlar os espaços e deixar o jogador se perder por ele mesmo, ou até mesmo, né, dar um espaço mais para o canto, para o jogador ir para a linha de fundo, que não iria dar nada, né? E o Fagner aciona e resolve dar o bote errado e pisa no tornozelo do Calheri dentro da área. Se era para ter feito a falta, que os outros dois jogadores o fizessem fora da área, né? A partir do momento que ele pisa na área desequilibrado, o Fagner dá o bote errado, é culpa do jogador do Corinthians. E é ruim porque o Fagner estava vindo numa boa pegada, né? Acho que o Fagner tinha melhorado as suas atuações e acaba ficando marcado por uma expulsão que, óbvio, dá o pênalti para o São Paulo, que sai o primeiro gol, um gol que é uma ducha de água fria logo no final da primeira etapa, e acaba expulsando um jogador que, na teoria, é um dos mais experientes do Corinthians, é um jogador que poderia realmente ser importante num clássico e acaba saindo dessa forma. Mal, Fagner, mal. Não vou criticá-lo como eu estou vendo muitas críticas, né, de execrá-lo, porque eu acho que o Fagner tem muita história com o Corinthians, mas nesse tipo de jogo é um erro que não pode acontecer. No segundo tempo eu gostei, tá, das modificações do Ramon Dias. Eu acho que ele optou por deixar o Corinthians olhando para frente e não se trancar lá atrás, porque o resultado de 1-0 não interessava nada, né? Então ele coloca um zagueiro, Félix Torres, no lugar do Bidu, forma a linha de 3 defensores, que o Corinthians já trabalhou e muito bem com ele recentemente, né? Então o time ficaria confortável, sabe jogar no sistema, e coloca dois jogadores que olham para frente: o Coronado, organizador, e também o Carrilho. Esses dois entraram muito bem no jogo, muito bem no jogo. Tanto que o Corinthians cria duas oportunidades nos pés deles, né? O Coronado primeiro num belo lance, uma jogada pela direita que ele vai levando todo mundo, cruza na área e o Romero quase faz. Não sei se o Romero estaria impedido. E depois um passe do Carrilho e o Romero acaba perdendo o gol, né? São dois lances que o Corinthians poderia ter empatado muito por conta das substituições. O Corinthians volta para o segundo tempo, apesar de um jogador a menos, mais confortável que o São Paulo. São Paulo pareceu desencaixado, mesmo tendo um jogador a mais. Tem um lance do Wellington Rato que ele sai na cara a cara com o Hugo Souza, que é um lance de exposição da defesa do Corinthians a um contra-ataque, mas basicamente é isso, no início do segundo tempo, que o São Paulo consegue fazer. E o Corinthians entende que esses lances iriam acontecer naturalmente por ter um homem a menos.
Só que é muito pouco o recorte, porque o André Ramalho é expulso na sequência, né? O André Ramalho é expulso depois de um lance que já está parado. O Luciano, se eu não estou enganado, tenta dar o chapéu nele com a bola parada e ele dá uma abertura de braço que acerta a cara do Luciano. Essa abertura de braço não é normal, é um erro do Ramalho fazer o que ele fez. Não sei se ele pensou em acertar a cara do Luciano ou pelo menos dar um tranco no Luciano, mas acerta o rosto. O VAR criteriosamente chama o árbitro e o árbitro expulsa. Eu acho que as duas expulsões do Corinthians, elas são bobas, tá? A do Fagner é um lance de jogo, mas que ele poderia ter evitado, ainda mais com a experiência que tem. E a do André Ramalho é um lance que ele fica claramente irritado com o chapéu que o Luciano tenta dar e acaba acertando o rosto do adversário. Bem expulso. Eu não contrario as expulsões. Mas vou abrir aqui um parêntese. Tem dois lances do São Paulo no Corinthians no primeiro tempo, se eu não estou enganado, que tem braço mais alto que acerta o rosto dos jogadores do Corinthians, se eu não estou enganado, o André Franco e também o Carriere, que o árbitro não reviu ou que o VAR não chamou. Assim, se você quer ter critérios, pelo menos o VAR deveria ter chamado, né? Porque acerta o rosto dos jogadores numa bola que o cara vai proteger e abre o braço. Você poderia analisar achando, ele abriu para proteger, mas o braço é muito alto. Enfim, pelo menos poderia ter chamado o seu árbitro, o Rafael Klein, que na minha visão foi criterioso de um lado e não foi tão criterioso do outro. Entretanto, isso não exime nada, absolutamente nada dos erros que o Corinthians cometeu. E volto a dizer, o Corinthians perdeu mais para os próprios erros do que propriamente para um grande jogo do São Paulo. Eu falei André, mas só para corrigir foi o Alan Franco, tá? Enfim, as expulsões acontecem e essa segunda, com 8 minutos do segundo tempo, o Depay tinha acabado de entrar no lugar do Garro. Nessas circunstâncias, até pela bola parada, até por um chute de fora da área, eu não tiraria o Garro, tá? Porque ele tira antes da segunda expulsão, é verdade. E o Depay entrou como um meio armador, né? Não entrou como centroavante. Ele manteve os dois lá na frente. E aí o Corinthians desmancha em campo em termos táticos, né? Qualquer análise que eu faça aqui a nível de tática do Corinthians após a segunda expulsão é balela. É balela. O Corinthians desmancha. Acho que ainda consegue, de uma certa forma, pressionar o São Paulo. O São Paulo tem dificuldades na construção de jogo, mesmo jogando com 2 jogadores a mais. O Corinthians vai na garra, vai na luta, o Carrilho dando o sangue. Aliás, esse cara vai ser titular do Corinthians uma hora ou outra. O Depay não entrou bem. Achei que ele errou em alguns lances, está sem tempo de bola. Também não dá para julgar tanto, porque não recebeu tantas bolas assim em condição de fazer alguma coisa, mas quando ele vinha buscar no meio-campo, ele não estava na mesma rotação dos outros jogadores. Eu acho que errou bastante. Não entrou bem o Depay. Não entrou bem o Depay. E aí o Corinthians vai pro tudo ou nada, uma bola alçada na área, o Yuri Alberto faz mais um gol. Belo gol do Yuri Alberto. Mais um jogo em que o Yuri Alberto foi valente, né? Não recebeu tantas oportunidades assim para conseguir concluir. Não perdeu gols como em outros momentos da temporada. E para mim hoje, com o gol que fez, foi um dos melhores do Corinthians, se não o melhor, né? O Corinthians se expôs lá atrás e depois tomou o 3-1. E o jogo acabou. Basicamente foi isso que aconteceu no segundo tempo. E eu acho que a derrota, tá, olhando para a situação como um toda, acontece numa rodada em que o Corinthians viu os seus adversários lá de baixo perderem, né? O Vitória ainda não terminou o jogo, vai rolar o jogo do Vitória contra o Internacional. Caso perca do Internacional, basicamente a turma ali de baixo ficou na mesma situação. Cuiabá perdeu, Fluminense conseguiu perder do Atlético Goianiense, último colocado, o Corinthians perdeu. Nas contas daquilo que a gente mensurava de plausível para o Corinthians escapar dessa zona de rebaixamento, perder para o São Paulo ou um empate contra o São Paulo não é desastroso. Pelo jogo que poderia ter sido, é ruim. Fica o sentimento ruim do torcedor corintiano, porque o São Paulo, como eu disse, não jogou tanta bola assim, né? E o Corinthians poderia, com 11 contra 11, ter feito mais, ter garantido um pontinho à vitória.
mas ao todo, na rodada, não foi um resultado desastroso. O Corinthians vai ter o Flamengo pela frente na Copa do Brasil e depois 2 jogos em casa, que aí sim o Corinthians precisa dar um murro na mesa e conseguir a vitória, ou pelo menos 4 pontos. Acho que 6 pontos seria o ideal, mas 4 pontos no mínimo. Internacional e Atlético Paranaense. O Corinthians precisa tratar esses 2 jogos com muito cuidado e como se fosse uma decisão de Copa do Mundo para o Corinthians. Porque se o Corinthians fizer menos que 4 pontos nessas 2 partidas, aí a coisa vai ficar complicada. Vai ficar complicada pela sequência que tem, vai ficar complicada porque tem as Copas para jogar e o Corinthians vai fazer o quê? Vai abandonar as Copas, jogar com o time totalmente reserva. Já tem feito bastante substituições, não vai dar para fazer isso. Nós estamos falando de semifinais de competições. Que no fundo, o torcedor corintiano também quer que o Corinthians avance para a final da Sul-Americana e para a final da Copa do Brasil. Mas os 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro são fundamentais. Vamos ver como é que vai se comportar o time. Mais uma derrota que sempre dói, porque é num clássico e porque o contexto foi esse abordado. Meus caros, beijo para vocês. Amanhã teremos Gelada com Quesada, direto de Lisboa. Daqui a pouquinho eu lanço lá no meu Instagram a caixinha de perguntas para vocês trocarem essa ideia comigo. E essa semana é semana de Liga dos Campeões. Então estaremos em Benfica e Atlético de Madrid. Partiu Lisboa e vai Corinthians. Sempre.